Jai Gurudev a todos, bem-vindos de volta. Então, hoje estava a observar, quando fui para o meu passeio, estava a observar quantos aviões estavam a voar, sabem? É curioso, parece que está a voltar tudo à normalidade aqui, há tantos carros na estrada e tantos aviões no ar. Só espero que as pessoas não, não se esqueçam que da importância destes 2 meses, daquilo por que passaram e que rapidamente saltem para a normalidade das coisas e, e que realmente olhem como podem contribuir para este mundo de mudanças. Então, e também uma outra coisa é... não, não deveria dizer isso. Então, eu vou pedir ao Jai Gopal para fazer as vossas perguntas. Pergunta, Jai Gurudev, há entidades que existem sem alma? Que identidades não têm alma? Podes, por favor, explicar isto? Desculpa, outra vez. Há entidades que existem sem alma e que identidades existem, que identidades não têm alma? Que identidade? Se há entidades... quer dizer entidades. Aham. Então, a pergunta é se há algumas entidades sem alma. Bem, sim, há muitas entidades que, que se elevam da própria mente, porque bem, a mente é um objeto muito poderoso que quando alguém, por exemplo, quando estão a morrer, a sua mente, se não sabem que são eternos e que realmente não estão, e se realmente não estão no caminho espiritual, então a sua mente é tão poderosa que cria uma figura fantasmagórica que se parece com eles, que nada tem a ver com a alma, com a própria alma, que é devido ao medo do desconhecido, medo de largar tantas coisas. Então, este medo cria umas certas entidades no exterior. E claro que estão destituídas de uma alma, porque a vossa alma, quando morrem, a vossa alma vai-se, vai para onde tem que fazer. Sabem aquilo que fizeram quando estavam vivos, é aí que estarão. Então, dessa forma, há muitas entidades. Algumas das entidades estão presas no mundo astral e claro que depois projetam, sabem, por exemplo, algumas almas que estão presas no mundo astral e depois projetam uma certa realidade nestas esferas. E as pessoas, quando veem isso, pensam que sim, que é maravilhoso, que é fantástico, e começam num tal delírio, começam a seguir estas entidades. E depois, claro, ficam presas no mesmo mundo onde elas estão. Então, há muitas entidades, sim, algumas que têm almas e outras sem. Então, por exemplo, têm, digamos, os devas, todos eles têm um certo grau de consciência no seu interior, enquanto que uma figura fantasmagórica não tem qualquer aspecto da alma no seu interior. Então, e dessa mesma forma vão ver muitas. E uma outra coisa também é aqueles que têm uma alma, digamos, uma entidade que tem uma alma, sabem aqui, o que está do outro lado. Sabem que não há, como dizer, o que quer que seja que tenham que fazer, é apenas estando aqui, é por isso que vêm e lembram as pessoas que o que têm que fazer é apenas aqui que têm que o fazer. Se querem alcançar algo grandioso, se querem alcançar o divino, não é, não é depois de morrerem, ou quando o vosso corpo está a apodrecer no vosso túmulo e depois pensam, sim, que vão alcançar a salvação, vão alcançar esse estado de bem-aventurança. Não, é impossível. Então elas vêm também, estas entidades vêm como um lembrete de serem agradecidos, de serem um ser humano em primeiro lugar e aproveitarem a totalidade da oportunidade enquanto estão vivos para alcançarem algo supremo, algo que é divino no vosso interior.
não esperem pelo tempo quando já não o têm. E depois dizem, sim, agora vou começar a focar-me no caminho espiritual, agora vou focar-me em alcançar Deus. Isso não irá acontecer. Então, elas vêm como um lembrete. E claro, elas são almas elevadas. Eu não lhes chamaria entidades, chamar-lhes almas elevadas. Estas almas vêm para ajudar as pessoas, sabem? E também têm as almas dos santos, por exemplo, quando deixam este plano, claro, tornam-se mais acessíveis. Claro que podem manifestar-se, podem vir àqueles que os chamam por ajuda. Então estas almas vêm como um lembrete, vêm para ajudar a humanidade a avançar, mas depois têm as figuras fantasmagóricas que não têm qualquer elemento de consciência no seu interior. Para elas moram completamente no medo, habitam completamente no medo, então são como vampiros que sugam o medo das pessoas, do interior das pessoas, e é assim que se tornam mais poderosas. Então, estes espíritos, ou quer que sejam que lhe queiram chamar, não são verdadeiramente espíritos, são apenas uma ficção do vosso próprio medo. No momento em que veem isso, o que é que acontece no vosso interior? Começam a gerar medo no vosso interior. Então, quando o medo está lá, não conseguem percepcionar nada mais. Então, elas vêm e sugam este medo de vós e vivem sobre isso, com isso. E é por isso que no momento em que já não há medo, elas acabam. Então, há muitos tipos de entidades neste mundo. Pergunta: Jai Gurudev Guruji, os santos realizados em Deus estavam conscientes de serem santos ou apenas viviam a sua santidade sem qualquer consciência? É realmente possível ser consciente de Deus e relacionável para as pessoas ao mesmo tempo? Desculpa, é uma pergunta longa. Podes. A primeira parte diz: os santos que eram realizados em Deus estavam conscientes de serem santos ou apenas viviam a sua santidade sem qualquer consciência? Vejam, Bhagavan diz: aqueles que estão dedicados a mim, vivem a sua vida em entrega a mim. Eles não. No Bhagavat, no canto 9, capítulo 4, verso 68, ele disse: o devoto, aqueles sábios, o seu coração está em mim e eu estou no seu coração. Eles não conhecem ninguém exceto a mim e eu não conheço ninguém além deles, sabem? Então vem aqui uma alma realizada, está totalmente absorvida, não no seu self mesquinho, no seu eu mesquinho. Para eles não importa. O que importa para eles é a quem é que eles estão a agradar, pois a sua mente reside no próprio Senhor. É como Bhagavan disse, o seu coração está em mim, o meu coração está neles. Vem esta história muito bela do rei Ambarisha, quando o sábio, qual era o seu nome agora? Durvasa, o amaldiçoou e depois ele estava a fugir. Ele não podia, ele foi ter com Shiva, foi ter com Brahma, foi ter mesmo com Shima Narayana e ninguém o podia salvar. Sabem do Sudarshana Chakra que estava atrás dele, que estava a ameaçar matá-lo. Mas então Shima Narayana disse: vê, a quem tens de pedir por desculpa é ao meu devoto. Se pedires pelo seu perdão, serás perdoado. Então ele foi depois pedir perdão ao rei Ambarisha. Então veem a humildade que reside numa alma realizada. Eles não tomam a glória para si mesmas como as pessoas normais, porque as pessoas estão iludidas normalmente, enquanto que um santo não está iludido. Um santo sabe claramente
qual é o seu objetivo, ou uma santa neste mundo, e porque é que veio a este mundo. Então os santos não irão apegar-se a coisas, sabem? Como, eu estarei realizado ou não. Dessa forma, vem muitas vezes no caminho espiritual, há um tal engano no mundo exterior, quando as pessoas não têm essa profundidade na espiritualidade, de realmente terem esse conhecimento. Veem o mercado da espiritualidade está cheio desta ilusão, deste delírio, porque toda a gente quer ser alguém. Toda a gente quer ter nome, fama e glória. Estas são as três coisas que toda a gente gosta. Algumas pessoas gostam que as pessoas as escutem, e enquanto não as podem levar a lado nenhum. Conheci tantas pessoas que se chamam a si mesmas mestres espirituais e, claro, têm os seus seguidores que os seguem, mas seguem-nos apenas para os servir, não alcançam nada mais, não têm qualquer conhecimento de como alcançar o divino, porque não os leva a lado nenhum. Isto é apenas para lisonjear o seu ego, para lisonjear o seu nome. O nome, fama e glória são as três coisas que muitas vezes os tais ditos, as tais ditas pessoas espirituais correm atrás. Então não podem dizer que eles estão realizados, porque estão totalmente em delírio, estão completamente cobertos. Então, nesse contexto, veem claramente que a diferença entre uma pessoa autorrealizada, que permanece na humildade e realmente centrada na consciência de Deus, elas não estão a vaguear por aí. Então, no capítulo 3 do Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 38 do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna disse: tal como tal como o fogo é coberto pelo fumo, tal como o espelho é coberto pelo pó, tal como o útero, o feto, está coberto pela membrana no interior do útero, uma pessoa, a sabedoria, essa sensatez que está escondida profundamente no interior, está também coberta por todos estes desejos e raiva e medo e todas estas coisas. Então, não é que eles não tenham consciência disso, mas tudo isso tem que ser transformado. Então, aqui vem claramente a segunda parte da tua pergunta, é se é possível ser consciente de Deus e relacionável para com as pessoas ao mesmo tempo. Então, sim, vamos pegar nesta pergunta, neste aspecto que eu acabei de dizer do Bhagavad Gita, Bhagavan Krishna disse: as pessoas conscientes de Deus, e aqui estou a usar a palavra de conscientes de Deus, que é diferente de autorrealizados, as pessoas conscientes de Deus estão totalmente entregues a Deus. Para eles, toda a sua vida é para dar às pessoas aquilo que receberam. Para elas, a viagem, eles tornam-se um exemplo em si mesmos. A viagem que atravessaram até alcançarem essa consciência de Deus é uma transformação para eles. A sua grande alegria é dar aquilo que têm às pessoas. Claro que é fácil, porque esse é todo o objetivo, eles nunca divergem do seu objetivo. Então veem os três aspectos que Bhagavan disse no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 38, veem claramente como estes três tipos de pessoas, sabem, neste verso ele disse que o fogo que é coberto pelo fumo, isto simboliza as qualidades sáttvicas, as qualidades boas no indivíduo. São essas boas qualidades que estão lá, mas que muitas vezes estão enubladas, estão encobertas. Então, alguns dias atrás nós estávamos a limpar, é como quando colocam uma chaminé, acendem o fogo, mas se estiver bloqueado o filtro, se o filtro estiver bloqueado tudo, então o fumo cobre o fogo, mas irão ver pequenos fogos a arder lá, mas não é luminoso. Então a essência do fogo, do próprio fogo, é a luminosidade que está a brilhar.
Então, quando o fumo é removido, esse fogo começa a brilhar em si mesmo. É muito compreensível. Alguns dias atrás estávamos a limpar a chaminé aqui, porque estava muito frio, então acendemos-la e o fogo estava a arder no interior, mas muito rapidamente ficou coberto com fumo e, claro, o espelho, o vidro que estava a cobrir ficou completamente preto, não se conseguia ver, via-se que havia algo, algum fogo, que havia fogo a arder no interior, mas não se conseguia percepcionar a luminosidade dele. Então limpámos a chaminé e agora o fogo está a arder. Então é desta forma. Quando Bhagavan Krishna se está a referir a isso, ele diz que é muito fácil aqueles que residem no modo sátvico, por exemplo, alguém que reside no modo da bondade, é fácil dissipar a ilusão, até eles têm uma certa ilusão, eles têm alguns desejos, têm, como dizer, eles também correm atrás do nome, fama e glória, mas isso pode ser mudado muito facilmente, tal como o fumo, no momento em que há um pouco de vento, sabem, o fumo vai dissipar-se, vai-se embora. Então, quando o fumo se vai embora, tem esse fogo brilhante que está a arder lá. Então, dessa forma, vêm aqueles que estão a residir, digamos, o espelho, quando tomamos o espelho como exemplo agora, o espelho está coberto de pó. E então, apenas pegar num vento para soprar o pó do espelho não vai limpar o espelho, talvez um pouco caia para fora, mas sim, mas precisa de uma limpeza mais profunda. Então precisam ter uma escova e precisam ter uma, como dizer, um, um pano e algum spray ou o que seja, e depois podem limpá-lo. Mas mesmo que que venha uma tempestade, por exemplo, se o espelho estiver coberto de pó e vier uma grande tempestade, ele não vai limpar o espelho, porque precisa de um pouco mais de esforço para esse próprio espelho. Então, vem a diferença entre os dois. Um é muito fácil, um pouco de vento apenas empurra o fumo, aqueles que residem na bondade e aqueles que residem nas qualidades rajásicas, é preciso um pouco mais de esforço, um pouco mais de esforço a que ele se refere. Então, esse esforço é proeminente do vosso lado. Sem esse esforço, esse espelho, esse brilho que tem no interior não vai transparecer. Então, depois têm essa referência ao feto no útero. Sabem, e quando olhamos para o feto que está no interior, quando o Sr. Krishna estava a falar disso a Arjuna, não havia scanners nem nada destas coisas, então para descobrir o que está a acontecer no interior do útero, então ele está a tomar isso como um exemplo nesse tempo, que é como vocês não sabem o que está no vosso interior, no interior do vosso útero até ao momento do parto. Então, esse tempo não é como o espelho e como o fogo, que está lá, claramente podem por simplesmente limpá-los em concordância, mas algo que está escondido profundamente, essas qualidades tamásicas que estão escondidas muito profundamente e que não têm consciência delas, está escondido tanto no interior que está coberta, mas também isto tem o seu tempo, sabem, nada dura para sempre. Então é dito, ele disse que vai levar até muito mais tempo para limpar isso, mas apenas quando o tempo é o momento, quando a criança sai, é que sabem o que é. Quando a criança sai, então sabem se é um rapaz ou uma rapariga, se está saudável ou não. Enquanto o feto estiver ainda no interior, enquanto o embrião estiver no interior do vosso útero, está coberto pelo útero. E coberto pelo útero é ainda mais forte, não podem dizer assim, eu vou mudá-lo. Claro que hoje em dia é uma coisa diferente, mas apenas no conceito de dizer algo que está escondido profundamente no interior. Então leva ainda mais tempo a ser limpo, a limpar isso. Então vêm aqui essas três qualidades em si mesmas que predominam a mente
de todos. Então, voltando à tua pergunta, o autorrealizado ou a pessoa realizada em Deus, bem, há uma grande diferença entre a realização de Deus e a autorrealização. Aqui a pergunta era sobre a realização de Deus, não? Então, os que são realizados em Deus percepcionam o divino em tudo aquilo que fazem, então está para além até mesmo destas três qualidades. Elas residem no estado da divina bem-aventurança. E esse estado de divina bem-aventurança, claro que eles podem estar aqui também, não é como eu disse anteriormente, não é quando apodrecem e que pensam que vão estar em bem-aventurança, não, isso não acontece. Se querem experienciar a bem-aventurança, é apenas enquanto estão vivos que podem experienciar a bem-aventurança. Então, os seres realizados em Deus, eles têm consciência disto totalmente aqui, em si mesmos. E claro, estando com as pessoas, como é dito, tem uma fonte infinita no vosso interior. Essa bem-aventurança em si mesma, quanto mais dão, mais irá fluir. Não é que seja medida por quantidade de coisas, é infindável. Então, aquilo que reside no vosso interior, esse Atma, sabem, é uma fonte infindável de amor em si mesmo. E esse amor não podem simplesmente dizer, eu vou guardar algo gananciosamente para mim próprio, porque guardar algo gananciosamente para si mesmo vão sufocar-se a vocês mesmos. Nunca serão capazes de, como dizer, de realmente viver, porque este é um estado de uma pessoa autorrealizada, não pensam em si mesmos, colocam sempre Deus e as suas pessoas em primeiro lugar. Pergunta, querido Guruji, pode explicar, por favor, como é que o corpo humano foi criado? Na Bíblia diz que foi criado por Deus, mas na escola somos ensinados que os humanos evoluem a partir dos macacos. Do quê e como evoluíram os seres humanos? Sim. Veem, os seres humanos são uma manifestação divina. Então não é a evolução de macacos que se tornaram humanos, porque se a evolução de macacos fosse tornarem-se humanos, então essa evolução ainda deveria acontecer. Já viram algum macaco a evoluir para um ser humano? Então, no meu conhecimento, eu não vi nenhum macaco a tornar-se um ser humano ainda, mas talvez vocês tenham visto. E então podem perguntar isso ao vosso professor da escola, se o vosso professor da escola viu alguns macacos a transformarem-se em seres humanos, sabem? Então, veem, como dizer, a teoria de Darwin é que esse animal que está no interior do humano, é isso que está a transformar-se. Então, mais uma vez, aqui Bhagavan Krishna disse de uma forma tão clara, essa qualidade tamásica, quando perdem essa discriminação de pensamento, em que é que se tornam? Tornam-se um animal, em duas pernas. Então, esse animal ainda está lá. Se não tem qualquer sentido de discriminação, uma vez que percam esse sentido de discriminação, então as qualidades animais ainda estão lá. E essas qualidades animais desapareceram? Não. Ainda são um animal. Algumas vezes comportar-se-ão até piores do que um animal, porque um animal age de acordo com o seu instinto, mas sendo um ser humano, vocês têm um cérebro, mas quando agem ainda pior e depois arrependem-se de qualquer ação que fizeram. Então, voltando à pergunta, como dizer, como vos disse, os seres humanos são uma criação divina na sua totalidade. Não passaram pelo processo de evolução como disse Darwin, que uma vez era um macaco e desse macaco se tornaram um ser humano. De outra forma, esta evolução teria parado, sabem? Quando vão ao jardim zoológico e veem um macaco, mesmo que, não vou dizer que se pareça com um ser humano,
sabem, porque um macaco é um macaco e um ser humano é um ser humano, são uma espécie diferente em si mesma, então não há evolução a acontecer. Então, cientistas hoje em dia estão a tentar fazer com que os macacos falem. Eu não sei se eles o conseguiram, se tiveram sucesso. Claro que um certo nível de inteligência do conceito da mente está lá, porque toda a criação, sabem, quer seja um animal, veem muitas vezes, ouvi dizer as pessoas dizerem, um animal não tem uma alma, eles não compreendem. Mas não é verdade. Eu tenho um pássaro ali que está a cantar o nome de Rada e de Vita lá, lá. Se ele não tiver um cérebro, então como é que ele cantaria? Então eles também têm uma certa compreensão a partir do nível em que estão. Então a mesma coisa, em que nível é que se pensam a si mesmos, é aquilo em que se tornam. Se pensarem em vós como animais, então começam a pensar e a agir como um animal. Então, mas se tomarem consciência que sim, são mais do que um animal, que são uma criação divina, algo mais que apenas estarem miseráveis, infelizes e deprimidos. Os animais não são deprimidos, eles tenho a certeza que eles são mais felizes porque eles não pensam como os seres humanos, mas quando os seres humanos começam a agir como animais, começam a pensar e tornam-se deprimidos. E a coisa toda é que onde é que centram a sua mente? Então, os seres humanos vêm de Deus. Pergunta, Jagrudev. Muitas vezes eu tentei decifrar o guru. Hã? Tentei decifrar o guru. Decifrar? Ah. Apenas para falhar miseravelmente e ficar mais confuso do que quando comecei. Claro, sabes. Há algumas recomendações que possas providenciar para de tentar decifrar o guru. Essa é a minha recomendação. Porque vêm, estão a tentar decifrar o guru através da vossa limitação de ver as coisas. Veem o guru e imediatamente a vossa mente começa a reagir de uma certa forma e a dizer, muito bem, o guru também se senta comigo, o guru também se come comigo, o guru também vai à casa de banho, o guru também se ri, porque às vezes pensam que por ser um guru não se pode rir. Havia uma vez alguém que disse, o vosso guru não pode ser um guru porque ele se ri, ele ri-se demais, sabem, muitas vezes. Então, o vosso guru, não, em algumas das tradições, dizem um professor, um mestre nunca deve mostrar os seus dentes. Então, toda a gente tem a seu preceito sobre como é que um guru deve ser. Alguns dizem, sabem, um guru deve ser desta forma, apenas quando o guru é desta forma é assim. Mas veem, eles estão apenas a retratar os seus próprios aspectos no guru. Então, em primeiro lugar, como disseste, o mesmo tu tentaste decifrar o guru, tu nunca serás capaz de decifrar o guru, porque, porque se me queres decifrar é muito difícil, sabes? Porque eu estou constantemente a mudar todas as vezes, não há uma única vez em que eu seja o mesmo. Podes perguntar às pessoas à minha volta, elas têm grandes, como dizer, processos, mas veem, quando estão a tentar decifrar o guru, muito frequentemente há, há uma forma crítica, começam a julgar o guru, começam a projetar a vossa própria limitação. E isso não é correto se fazer. No momento em que fazem isso, então nunca serão capazes de se afastarem disso, porque construíram a vossa realidade nisso. Então, então o que é que irá acontecer? O julgamento irá começar a acontecer, mas o guru é livre. O guru não está apegado a nada que seja que esteja vinculado por este mundo. Ele pode agir de uma certa forma, mas ele não está apegado a isso, sabem? Estava a contar uma história a esta hora de almoço
de um santo que costumava meditar debaixo de uma árvore. Esse santo estava de pé, nu, debaixo da árvore. E então, uma noite, o rei veio inspecionar os seus arredores e viu esse santo de pé debaixo da árvore e ficou muito intrigado com ele. Esse santo estava apenas de pé, de olhos fechados, sem dizer nada. Então, todas as noites o rei passava pelo santo e começou a criar uma certa relação com esse santo, sabem? Então, um dia, o rei ganhou coragem e falou com ele e disse-lhe, sabes, todas as noites, todos os dias e todas as noites venho ver-te e deixo de propósito o reino e durante o dia estás constantemente na minha mente, eu espero que a noite venha para que eu possa vir a ti. Então, uma coisa é que eu sinto que, que eu gostaria que que viesse ao meu palácio, que vivesses no meu palácio. Então, o, o, o santo disse, está bem, muito bem, eu vou ao teu palácio. Então estou a encurtar a história, na verdade. Então, nesse momento ele disse, muito bem, então eu estou pronto neste momento, porque eu não tenho nada para transportar, não tenho nenhuma bagagem para transportar comigo, então vamos para o palácio. Então vim depois de meses que o rei que o tinha convidado para o palácio. Então o santo veio ao palácio e, claro, ele foi muito bem educado com ele e ofereceu-lhe a comida do palácio e também roupas e tudo mais. Então o rei começou a observá-lo com a sua mente, começou a observá-lo e a ver, o santo está agora a comer comida deliciosa. Todos os dias ele começou a olhar para ele. E, claro, com a sua mente de uma forma crítica, ele está a comer comida. Oh meu Deus, ele está a usar roupas boas e está a desfrutar as coisas luxuosas do palácio. Então a sua mente começou a duvidar do próprio santo, porque a sua própria projeção de como ele via um santo, de como ele pensava que conhecia um santo, ele começou a dizer, não, isto não é um santo, talvez seja, como dizer, um, um charlatão que se vestiu a si mesmo e estava à espera do momento para que eu o convidasse para o palácio para desfrutar todas estas coisas. Então, não importa o quê. Então, depois de 3 semanas, ele propôs ao santo irem cavalgar num cavalo. Mas antes de irem nessa cavalgada, ele quis perguntar-lhe algo, porque vinha, aquela pergunta estava a matá-lo no seu interior, essa dúvida estava a comer a sua paz de espírito. Não havia paz de todo, toda a paz tinha desaparecido. Então ele queria perguntar ao santo, queria fazer esta pergunta ao santo, e claro que sendo um santo ele sabia o que estava no interior do coração do rei. Então ele disse ao rei, espera, depois da nossa cavalgada, traz a tua resposta. E ele disse, muito bem. Então cavalgaram até ao limite do reino, à fronteira do reino. E quando chegaram à fronteira do reino, o rei desceu do cavalo e disse, muito bem, o santo desceu do cavalo e disse, muito bem, rei, agora podes fazer a tua pergunta. E porque eu vi, eu sei o que te está a incomodar, é a tua mente. Então, no momento em que me convidaste para o reino, no interior da tua mente estavas a pensar se eu dissesse que não, um santo não pode viver num palácio, terias ficado feliz. Mas quando me perguntaste, fizeste a pergunta e eu disse sim, vamos, imediatamente, então a partir desse momento em diante, a paz desapareceu da tua mente, toda essa relação que tinhas tido, que estavas a pensar sobre mim e todas estas coisas, a forma como costumavas ver-me, isso mudou no momento em que eu disse sim, vamos embora. E mais ainda quando viste como eu estava a viver.
o que eu estava a comer e, sabes, e como eu estava vestido e como eu estava a interagir com as pessoas no teu palácio. Tu estavas mais preocupado com isso. Então a paz desapareceu completamente da tua mente. Então a tua mente começou a tornar-se iludida, em delírio, com dúvidas e tudo mais. Então, ao escutar isso do santo, o rei disse: sim, é assim, assim é. Então o rei disse ao santo: mas eu tenho uma outra pergunta. Então, tu estás correto naquilo que estás a dizer. Então, qual é então a diferença entre mim e ti? Então o santo disse: a diferença eu vou mostrar-te. Então o santo despiu-se completamente das suas roupas e entregou-as ao rei e disse: toma, aqui está a tua vestimenta, toma. E disse: olha, nós chegamos à fronteira do teu reino. Este é um rio e no outro lado está um outro reino. E esse reino é teu inimigo. Então eu sou livre para ir para onde eu quiser, mas tu podes ir ao outro lado, tu não podes vir ao outro lado. Então a diferença é que é o nível de apego. Eu não estou apegado a nada, enquanto que tu estás totalmente apegado às coisas. E quanto mais te apegas às coisas, mais difícil é para as largares. Então a minha mente é livre. Então se quiseres ver-me, eu estarei debaixo da árvore do outro lado do rio. Então, assim, é a mesma coisa quando tentam compreender o guru ou os santos, sabem? A vossa mente será desafiada em primeiro lugar, porque é a vossa projeção da vossa própria limitação. Então, tudo aquilo que tem no vosso interior, todas as vossas limitações, a forma como veem as coisas, isso será projetado. Mas sem saberem que os santos e o guru nunca serão capazes de o compreender com a vossa mente limitada, mesmo que a vossa mente se torne iluminada, sabem? Não serão capazes de me compreender. Então, não percam o vosso tempo com isso. Então, Jai Gurudev.